Inscreva-se e ative as notificações para você ficar atualizado. Ao vivo, um bom dia a todos, tá bom? Eu vou pedir a Tereza para pegar aqui o cabo do computador, para não ficar sem bateria. Obrigado. Bom, estamos aqui para mais uma transmissão ao vivo. Quero dar um bom dia aí para Sucuri, Pantaneira, bom dia. Tereza Silva, bom dia. Rafael Miranda, também bom dia. Edson Marcelo, bom dia. Clotilde Semes, bom dia. Isabel Cristina, Emerson Moraes também. Wellington Gomes, Francisco Muniz Alves, Marília Mendes, Josiane de Araújo, né? Luiz Oliveira, também Matilde Ibanez, Márcia Prado, tecladista Silva, Carla Cristina da Silva, um bom dia a todos. Sempre importante pedir a você para dar o seu like, para você compartilhar esse vídeo com outras pessoas, tá bom? Compartilhar com outras pessoas esse vídeo. Bom, nessa live de hoje, nós vamos falar sobre justamente essa mudança de estratégia da cúpula da instituição Igreja Universal do Reino de Deus, haja vista que nós denunciamos a hipocrisia deles. Então, o Bispo Macedo vinha anunciando uma campanha para o dia 14 de abril, cujo personagem da campanha era Abraão. Inclusive, ele foi à Turquia, né, em Harã, falando que Abraão deixou tudo em Harã e que as pessoas tinham que deixar tudo também no altar, naquilo que eles chamam de altar. E nós mostramos aqui que Abraão não deixou os seus bens em Harã. Abraão não deixou o seu pai em Harã. Abraão saiu de Harã depois que o seu pai morreu e levou consigo os seus bens, levou também a Ló, levou sua esposa, levou também as pessoas que estavam com ele. Bom, então, depois dessa denúncia, eles decidiram mudar o personagem da campanha. Já não vai ser mais Abraão, agora vai ser Ezequias, né? Já começaram ontem, sexta-feira, vai ser Ezequias. O que mostra claramente que eles pegam versículos isolados, deturpam a Bíblia, deturpam as Escrituras, e o único objetivo dessas campanhas é arrancar o dinheiro das pessoas, porque as campanhas não funcionam. Elas não trazem resultados. Porque se trouxessem resultados, eles seriam os primeiros a participarem. Por que quando o bispo fica doente ou qualquer pastor, em vez de fazer campanha, eles vão para os melhores hospitais? Por que o Bispo Macedo, né, quando alguém faz alguma denúncia contra ele, em vez dele procurar a justiça dos homens, porque ele confia na justiça dos homens, por que ele não confia na justiça de Deus? Né? Por que ele confia na dos homens, aonde ele tem que pagar advogado e sabe-se lá o que ele paga mais? Porque eles não acreditam nessas campanhas. Eles não creem nessas campanhas. Agora mesmo, eles já avisaram que vão processar uma repórter. Diz aqui, a Igreja Universal decidiu processar a jornalista Patrícia Cocut, eu acredito que seja assim a pronúncia, e o jornal Globo,
após a publicação de acusações feitas contra a instituição na coluna publicada nesta quarta-feira, dia 28. A jornalista acusou a igreja de vender vagas para atores que desejam participar de novelas da Record TV. A colunista afirma que, entre aspas, jovens atores aspirantes cujos pais contribuem com dízimos mais gordo, fecha aspas, conseguiriam participar do elenco das novelas da emissora. Então ele diz aqui que vão processar essa repórter, vão processar a Globo, enfim. Mas quando se trata deles, eles agem assim. Mas quando se trata do povo, o povo tem que confiar em Deus. É a mesma coisa desse sistema religioso. Quando eles precisam de dinheiro para pagar programa de rádio, programa de televisão, para isso, para aquilo outro, eles pedem o povo. Eles pedem o povo. Mas quando o povo precisa de ajuda e o povo vai até eles, eles dizem, não, você tem que orar, você tem que confiar em Deus, você tem que jejuar, você tem que ir para o monte, você tem que fazer vigília, você tem que fazer isso, fazer aquilo. Mas com eles é diferente. Então você veja como esse pessoal é hipócrita. Então, olha só, eu vou ler para você aqui, eu recebi os resumos da reunião, tanto do Bispo Macedo como também do Renato Cardoso. Recebi o resumo tanto em texto como também em áudio. Não vou colocar aqui o áudio porque certamente eles vão, né, denunciar, vão pedir direitos autorais, aquelas coisas que eles sempre fazem. Então, diz assim, mudança de estratégia depois das denúncias. Após as denúncias sobre a campanha de Abraão e sobre as distorções bíblicas que pretendiam fazer para levar o povo a dar tudo no dia 14 de abril, Bispo Macedo decidiu cancelar ou pelo menos adiar esta campanha. Resolveu trocar o personagem. E dizem que ele estava muito sem graça na reunião de pastores. E deu uma volta, né? Falou de Gideão, falou de Moisés, falou de quase a Bíblia inteira para poder mudar de personagem. A campanha foi substituída pela campanha de Ezequias e a carta de afronta. Neste domingo, a ordem é para o pastor ir com espírito de ódio e revolta. Então a campanha vai ser em cima de ódio, em cima de revolta, em cima de ódio, é isso mesmo. Ir com o espírito de ódio e revolta, com toda a força, e plantar o envelope, ou seja, dar um envelope para as pessoas trazerem um dinheiro no dia 14 de abril. É para levar o povo a dar tudo no altar e trazer escrito uma carta, trazer escrita em uma carta as afrontas que deseja vencer. Vale lembrar que Ezequias foi ao templo e orou perante Deus com humildade e não com ódio. Então você veja como eles deturpam, como eles enganam as pessoas, porque Ezequias não foi com espírito de revolta. Ezequias não foi falar com Deus com espírito de ódio, né? Ele foi com espírito de humildade. E não com espírito de ódio, revolta e arrogância, como será ensinado o povo a fazer nesta campanha. E ainda não levou dinheiro, nem sacrifício algum. Mas isso não pode dizer, pois só a oração não alimenta o sistema. É exatamente isso, né? Vamos ver o que Ezequias fez, está lá em 2 Reis,
capítulo 19. Ezequias está em 2 Reis, capítulo 19. Mas eles vão falar o contrário, porque as pessoas têm que dar o dinheiro. As pessoas têm que trazer o dinheiro. Então, 2 Reis 19, versículo 14 ao 19. Então, 2 Reis, né? 2 Reis, versículo... 2 Reis, capítulo 19, a partir do versículo 14. Então, diz assim: tendo Ezequias recebido a carta das mãos dos mensageiros, leu-a. Então, subiu à casa do Senhor, estendeu-a perante o Senhor e orou. Então, aqui não fala que Ezequias estava revoltado, estava indignado, estava com ódio. Aqui não fala que Ezequias deu algum dinheiro, fez algum sacrifício, nada disso. Ele orou perante o Senhor, dizendo: ó Senhor, Deus de Israel, que estás entronizado acima dos querubins, tu somente és o Deus de todos os reinos da terra. Tu fizeste os céus e a terra. Inclina, ó Senhor, o ouvido e ouve. Abre, Senhor, os olhos e vê que todas as palavras de Senaqueribe, as quais ele enviou para afrontar o Deus vivo. Verdade é, Senhor, que os reis da Síria assolaram todas as nações e suas terras, e lançaram fogo os deuses deles, porque deuses não eram, senão obra de mãos de homens, madeira e pedra. Por isso destruíram. Agora, pois, ó Senhor nosso Deus, livra-nos das suas mãos, para que todos os reinos da terra saibam que só tu és o Senhor Deus. Então aqui não fala de dinheiro, aqui não fala de carro, aqui não fala que Ezequias deu qualquer coisa. Pelo contrário, ele fez uma oração simples e colocou diante de Deus. Eu recebi uma outra mensagem ontem que diz assim: campanha para o dia 14 de abril, direção passada no WhatsApp dos pastores. Começar a plantar com toda a força a partir de hoje. Então, ontem mesmo, sexta-feira, eles já começaram a dar um envelope para as pessoas. Afronta de Senaqueribe. Quando Senaqueribe afrontou a Israel, que era representado pelo rei Ezequias, o principal ponto que foi destacado nessa afronta foi que Ezequias estava enganando o povo. E o que ele passava sobre a proteção e o livramento de Deus era mentira. É isso que o diabo transmite para as pessoas a respeito do trabalho que realizamos. Então, isso que eles vão dizer para o povo, que as palavras que Senaqueribe falou para Ezequias era que Ezequias estava enganando o povo. E é isso que acontece hoje, né? As pessoas dizem que eles estão enganando o povo, na verdade é o diabo. Dizem que somos enganadores. Ao receber as cartas, Ezequias as levou ao templo. Isso faz toda a diferença. Ele não foi de mãos vazias. Olha só já a deturpação. Ele levou a carta, ele não levou dinheiro. Então eles vão dizer, ele não foi de mãos vazias, mas com as provas da afronta. Ezequias deixou claro para Deus que aquelas afrontas eram dirigidas a ele. O que estava em questão era a honra, a majestade e a grandeza de Deus, e não a pessoa do rei Ezequias. O texto sagrado diz que logo após Ezequias apresentar essas cartas, Isaías veio e disse para Ezequias: o que me pediste acerca de Senaqueribe, rei da Síria, eu ouvi. Em outras palavras, fica tranquilo, está resolvido o problema.
Ele enviou o anjo e os inimigos foram derrotados. Por que muitas pessoas não conseguem vencer os seus problemas através da fé, se há tantas promessas da parte de Deus? É porque, na maioria das vezes, as pessoas se deixam envolver emocionalmente, sentimentalmente com o problema, com a situação. Não foi o caso de Ezequias. Ele não considerou o seu próprio ego ou a sua condição de rei. Ao receber as afrontas, ele rasgou as suas vestes reais e se humilhou diante de Deus. Ele não estava considerando a sua posição e nem o seu reinado, mas a fé que ele depositava no Deus vivo. Aí está a direção. Ele não queria que o problema fosse solucionado para o seu ego ou para a sua satisfação pessoal. Tratava-se de uma afronta à sua fé. Quantos carregam em suas mentes um ponto de interrogação com respeito à sua fé? Elas pensam, será que Deus é comigo? Será se vou conseguir vencer? Será se vou alcançar a cura, a solução do problema econômico ou familiar? Você veja que muda o personagem, mas o contexto dessas campanhas é o mesmo. Fazer com que as pessoas acreditem que os seus problemas serão solucionados se ela pegar um envelope. Então, na cabeça deles é assim, eles vão passar para as pessoas que a pessoa é Ezequias, a pessoa vai pensar assim, bom, eu sou Ezequias. Ela vai pensar, Senaqueribe é o meu problema, é o vício do meu filho, é a doença. E isso acontece em todas as campanhas são assim. E ela tem que manifestar a fé dela, ou seja, dar o dinheiro dela para a instituição. As campanhas todas funcionam dessa maneira, só muda o personagem. E essas campanhas que acontecem todos os meses tem uma campanha, é para arrancar o dinheiro do povo. Não tem outro propósito. Para alimentar as empresas do Bispo Macedo. Então, o diabo não pode prevalecer na vida dos que são de Deus. Essa era a revolta de Ezequias. Ele não podia aceitar, crer em um Deus tão grande e ver aquela afronta. Essa é a revolta da fé. A revolta faz a pessoa assumir uma posição de coragem e determinação. Ela não aceita crer em quem ela tem crido e viver fracassado. Vamos falar para as pessoas do Bispo Macedo. Vamos falar do Bispo Macedo. Ninguém foi e é mais afrontado do que ele. Mas ele venceu e tem vencido, porque não é ao bispo que o diabo tem afrontado diretamente, mas ao Deus a quem ele tem servido. O bispo nunca buscou glória para si. Não. Não. Uma pessoa que faz um filme dela não está buscando glória para ela. Não está buscando glória para ela. E ainda usa obreiros, jovens evangelistas para vender rifa, para vender pastel, feijoada, quentinha, panqueca, bazar na porta do templo para poder arrecadar dinheiro para o filme ser um sucesso de bilheteria. Não está buscando a glória dele. Não está buscando a glória desse mundo. O homem que tem um banco, o homem que comprou um apartamento de quase 30 milhões ou 30 milhões de reais no Porsche Tower. Não está buscando, não. Isso é fake, né, o Renato Cardoso? Mas ele venceu e tem vencido, porque não é o bispo que o diabo tem afrontado diretamente, mas ao Deus a quem ele tem servido. O bispo Macedo nunca buscou a glória para si, mas para o Deus de Israel. É isso que as pessoas têm que entender. A afronta que elas sofrem é contra a fé no Deus no qual ela tem crido. No dia 14, as pessoas trarão a sua afronta e nós levaremos para o templo. Então, vão trazer a afronta e também o dinheiro, né? Então, é isso aí que eles
vão fazer. Então você veja que a hipocrisia continua, a deturpação da Bíblia continua. Muitas pessoas estão dizendo, a Ilane Costa, por exemplo, outros canais estão sofrendo ameaças. Pessoal perigoso mesmo. O caso do Marcelo Roque, que eu vou gravar um vídeo depois falando sobre isso. Bom, eles vão falar muito sobre revolta. E eu queria fazer uma pergunta para os membros, obreiros e jovens da IURD e as pessoas que participam destas campanhas de revolta. Você que participa dessa campanha de revolta, você se considera um filho de Deus? Você se considera um filho de Deus? Então leia Isaías. O mesmo Isaías que levou a resposta para Ezequias. Isaías, capítulo 1, filho de Amós, ele diz assim, ele teve uma visão, né? Ele teve uma visão a respeito de Judá, de Jerusalém, nos dias de Uzias, Jotão, Acais, e também Ezequias, que era o rei de Judá. E ele ouviu a voz de Deus, e no versículo 2 do capítulo 1 de Isaías, ele diz assim: ouvi, ó céus, e dá ouvidos à terra, porque o Senhor é quem fala. O Senhor é quem fala, não é o homem. O homem fala para você se revoltar. Mas olha o que Deus diz. Criei filhos e os engrandeci, mas eles estão revoltados contra mim. O boi conhece o seu possuidor, e o jumento o dono da sua manjedoura. Mas Israel não tem conhecimento, e o meu povo não entende. Deus não quer os seus filhos revoltados. Nenhum pai quer o seu filho revoltado. Você sabe qual é uma das maiores tristezas? Eu não sei se eu posso falar tristeza ou usar outra palavra, mas arrependimento da minha esposa, da Tereza, é ela ter aprendido a colocar Deus na parede, a se revoltar. Foi essa uma das maiores tristezas e arrependimento dela. Porque dentro dessas instituições, nós aprendemos a viver revoltados, com ódio. Vivemos usando, né, de palavras que jamais pensaríamos um dia falar com o nosso pai ou com a nossa mãe, mas falávamos com Deus. Éramos filhos revoltados, porque aprendíamos assim, dessa forma e dessa maneira. Eu digo que essas instituições religiosas que pregam esse tipo de evangelho, que isso não é evangelho, elas fazem um mal imenso para a sociedade, porque criam filhos revoltados, esposas revoltadas, maridos revoltados, funcionários empregados revoltados, contra tudo e contra todos, se eles não tiverem aquilo que eles querem ou que acreditam que têm direito a ter. Não levam as pessoas a confiar realmente em Deus, a crer que se elas estão naquela situação é porque Deus está permitindo. Deus está permitindo. Você não dá tudo para o seu filho ou para a sua filha.
E você não quer um filho revoltado. Você não quer uma filha revoltada. É o que está escrito em Isaías, capítulo 1, versículo 2. Ouvi, ó céus, e dá ouvidos à terra, porque o Senhor é quem fala. Criei filhos e os engrandeci, mas eles estão revoltados contra mim. E ele dá o exemplo de que o boi conhece o seu possuidor e o jumento, o dono da sua manjedoura. Mas Israel não conhecia. E se você continuar lendo, vou ler só o versículo 4. Ai desta nação pecaminosa, povo carregado de iniquidade, raça de malignos, filhos corruptores, abandonaram o Senhor, blasfemaram do Santo de Israel, voltaram para trás. Então, essa é a situação. Essa é a situação dessas pessoas que vivem revoltadas. Eu gostaria de mais uma vez pedir a você amarás, pois, o Senhor teu Deus dê o seu de todo o like. teu coração, Temos aí de toda a tua 174 alma pessoas ao e de vivo, todo o mas teu poder. queria que você aumentasse o seu canal. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, acione também as notificações para sempre que nós entrarmos ao vivo você receber a notificação. E gostaria também que você compartilhasse esse vídeo com outras pessoas, tá bom? E tenha um excelente sábado, um excelente final de semana junto com a sua família. Não deixe minha rotina era de domingo até ao sábado, 7 dias da semana a procurar alguma diversão. Juntamente com os caras que viviam na medida do possível na maconha e no pó, procurar uma saída, mas mesmo assim continuava a mesma ilusão. Eu ali bebendo uma vodka e cerveja, bebi em papo suave, cocaína sobre a mesa. Nessa ocasião, inscreva-se e ative as notificações assim, mas mesmo para assim você é ficar duvidoso, atualizado. pode ser ruim.